Essa questão da privatização, eu sei que você não pode falar pelo sindicato, mas ontem eles fizeram essa assembleia, decretaram esse estado de greve permanente, né? O que isso implica e fale agora para o público do metrô, o que a CBTU tem para dizer. Bom dia. Olha, primeiro sobre algumas colocações com sempre respeito ao passageiro, mas existe uma confusão muito grande sobre a escada rolante. As escadas rolantes do metrô, a gente tem um índice de entre 85% e 90% delas funcionando. Tanto as escadas rolantes como elevadores. É um contrato que a gente gasta por ano mais de R$1 milhão e existe, sim, assim que tem a falha, o chefe da estação abre e o pessoal vem corrigir. Aqui a gente tem um outro problema que às vezes o passageiro diz que a escada está quebrada, que infelizmente muita gente, e principalmente o pessoal que é ambulante, desliga a escada rolante para evitar a fiscalização mais pesada quando o pessoal tenta tirá-los do sistema, que a gente já sabe que é um problema social e que a gente não vai entrar em detalhes, que não vai chegar a conclusão nenhuma aqui, porque as pessoas também, infelizmente, compram os produtos, né, de origem duvidosa dos ambulantes. Não precisa colocar isso aqui também. Então é uma rede que se alimenta e por isso vem os pombos e outros problemas. Agora, sobre a questão da privatização, a gente já sabe que é uma questão do governo federal, do Casa Civil, né? E a gente opera o metrô. A manutenção no domingo ela é necessária porque, devido à falta de investimentos, os problemas foram aumentando. E as 3 a 4 horas de madrugada não eram suficientes para a gente corrigir essas demandas, esses problemas que vêm aumentando a cada dia. Não é de novidade nenhuma que a gente já falou da falta de investimentos. Nos últimos 6 anos não houve investimentos no metrô do Recife, infelizmente. Né? Desde 2014 a gente não tem. O último investimento, como todo mundo sabe, foi para a Copa do Mundo, quando compraram esses 15 trens que foram a salvação da gente, porque senão a gente teria menos trens para circular e a situação mais precária ainda. E a gente, né, sabe dessas dificuldades. Esse estado aí, depois de decretado pelo sindicato, como se fosse uma atenção, você disse muito bem, não é uma paralisação a primeiro momento, mas os trabalhadores estão se movimentando, se mobilizando, que é uma questão do trabalhador. Quanto à empresa, nós operamos o sistema e todo mundo já sabe que a gente precisa de um mínimo 3,5 bilhões, né? Já fizemos isso, fizemos matéria aqui. Existe uma deterioração do sistema, dos trens, dos equipamentos, das estações, das subestações. Então, na verdade, o metrô pede sim, né, o socorro financeiro. Isso precisa ser resolvido antes de qualquer outra coisa. Isso é um conceito da própria empresa e os relatórios são feitos mensalmente, né? A superintendente Marcela Campos vai a Brasília direto para buscar recursos. A gente sabe que cada dia que passa o orçamento é mais fechado e aí existe essa questão da privatização, que parece que é um dinheiro que poderá vir através do BNDES, né? Mas a gente precisa tudo aguardar, mas na verdade aqui é preciso dizer que infelizmente muita gente diz que os funcionários do metrô, e aí eu estou falando como empregado do metrô, né? Eu desafio aqui a qualquer assessor de imprensa atender a imprensa como eu atendo. Vocês me ligam de madrugada, de noite, de sábado, domingo, eu atendo todo mundo e os colegas do metrô também. A gente tem colegas aqui que ficam 10 a 12 horas trabalhando, eu já disse, vocês já mostraram aqui. Então, na verdade, é o seguinte, a gente não pode acusar os empregados do metrô, se esse sistema roda ainda, é porque os empregados do metrô trabalham diuturnamente para que o sistema funcione. A gente tem muitos problemas e todo mundo sabe disso. Tem os relatórios, foram mandados para o Ministério da Cidade, para a Casa Civil, para a Presidência da República. Então, a empresa em si, a operadora, não se exime desses problemas. E a gente vem falando aqui direto que a gente precisa de recursos. Isso é um fato. A gente precisa ter esse dinheiro para a gente começar a recuperar o sistema, que a cada dia que passa se deteriora muito mais. Num passado recente, houve aí uma sinalização da própria Presidência da República de que o metrô do Recife não seria privatizado. E agora, incluído aí nesse pacote de desestatização, a gente vê que o metrô do Recife teve autorização da Casa Civil, Ministério das Cidades, para ser privatizado. A concessão pública vai até o final do ano que vem. E aí a privatização especificamente começaria a partir de 2027. Caberia ao governo do estado de Pernambuco definir ali a questão da transferência da titularidade dos bens imóveis, tudo. O receio hoje da categoria é sobre o quê? É ter que ir para casa depois, quando for privatizado, a perda de garantias que estavam ali na convenção coletiva, que dava ali alguns direitos para a categoria? Pelos trabalhadores fala o sindicato, eu não falo. Agora, por nós que operamos a empresa, a nossa superintendente Marcela Campos diz que a primeira coisa que a gente precisa, e isso também é uma identificação da presidência da CBTU, é que a gente precisa urgentemente de recursos para recuperar o metrô. E aí as outras coisas vêm para mim a reboque. Mas a primeira coisa que a gente precisa, para inclusive explicar ao passageiro que a gente aqui não cruza os braços e ninguém é malandro, nem ninguém é vagabundo, porque com todo respeito, de vez em quando a gente recebe isso nas redes sociais e isso machuca muito, né? Porque assim, nós trabalhamos aqui e muito. Então, na verdade, é difícil demais fazer o que cada metroviário faz. Então, eu defendo
a empresa nesse sentido. Então, o que a gente quer é recurso. Se esses recursos chegarem, as manutenções que estão acontecendo no domingo vão melhorar ainda mais, porque, na verdade, essas manutenções no domingo é porque a gente não tem mais tempo de corrigir tantos problemas devido ao desgaste dos equipamentos. Os equipamentos precisam ser trocados, não é de hoje, né? Essa frota que a gente tem da linha Sul, que é um trem da década de 1980. Então, se você colocar aí, são quantos anos? 80, 45 anos que esses trens já estão aqui. Então, é um esforço hercúleo de todos que trabalham no metrô para que a gente modernize, como agora estamos modernizando na questão do cartão múltiplo, que já foi uma verba extra que o pessoal conseguiu para que a gente consiga melhorar ainda mais a vida do passageiro dentro do metrô do Recife.